Então, boa noite, minha gente. Sejam todos bem-vindos. É muito bom nós estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus. É muito bom nós podermos entronizá-lo no meio dos nossos louvores. É muito bom nós podermos chamar o Senhor de nosso Senhor, de nosso amigo, de nosso mestre, de nosso irmão. E assim nós queremos nessa noite. Queremos chamar Jesus para bem perto, para termos comunhão com Ele, para aprendermos dEle, para exaltarmos a Ele. Hoje nós temos uma palavrinha da Ivete para abrir o culto, então eu convido a Ivete para vir aqui. Boa noite, amados. Boa noite. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus Cristo. É uma palavra que eu tenho meditado há algum tempo, sobre isso. Até eu falei no meu maná semana passada, que tem mexido muito meu coração, que está em 1 João, todo mundo conhece, 1 João 4:8, ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E Deus me fez lembrar de quando nasce uma criança, Quando nasce um bebê, normalmente a gente fala, é a carinha do pai ou é a carinha da mãe. Aí o Senhor me fez lembrar, Ele disse, como é que é parecido com a minha cara? Aí Deus falou muito comigo, forte no meu coração, que se eu quero ser parecida com Ele, eu tenho que ter amor. Porque Deus é amor. E o amor é incondicional, como eu compartilhei na semana passada no meu maná. É muito fácil a gente amar quem a gente gosta, quando tudo dá bem, E normalmente na família a gente tem umas dificuldades, às vezes de relacionamento, E Deus me fez falar muito forte assim, quando a gente ama justamente essas pessoas mais difíceis. Aí a gente demonstra o amor do Senhor. Porque do amor a gente tem misericórdia. Sabe que eu tenho misericórdia? Aí se eu tenho todos esses atributos, eu sou a carinha do nosso Pai. Amém? Então isso me fez muito forte pensar e que a gente possa refletir. Como é que eu tenho sido? Será que eu sou parecida com o Pai ou não? E eu só consigo ser parecida com Ele quando eu tenho amor pelo próximo. Seja lá quem Ele for, como Ele é, ou no trabalho. Amém? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar esta noite para você, amém? Pai querido, eu quero apresentar esta noite, quero colocar este culto diante do teu altar. Sabemos, Pai, que se não és tu que está na direção, se não és tu que está conduzindo tudo isso, nada funciona. Mas te convidamos, Espírito Santo, que tu tenha total liberdade de estar agindo em nosso meio, tratando os nossos corações, que a palavra venha direto do teu trono, como flecha, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo esperança, cura e libertação. Se alguém hoje está necessitando de algo, hoje ele vai sair saciado com esta palavra. Eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Seja engrandecido
obedecer ao mar, mesmo ali tua mão me guiará. Tu és a resposta, não temerei, pois tu estás comigo, eu sei, nada vai me faltar. Não temerei, em meio à tempestade eu sei, não irei naufragar. Tens todos os meus dias. Ó Senhor, tu me sondas, de longe me percebes, sabes tudo que eu quero te falar. Em tua mão, se eu subir ao céu ou descer ao mar, mesmo ali tua mão me guiará. Tu és a resposta, eu não temerei, pois tu estás comigo, eu sei, nada vai me faltar. Não temerei, em meio à tempestade eu sei, não irei naufragar. Pois tu estás comigo, eu sei, nada vai me faltar. Em meio à tempestade eu sei, não irei naufragar. Tens todos os meus dias. 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 Amém, Senhor. Todos os nossos dias foram escritos e determinados por Ti, Senhor. Tudo está determinado no Teu coração. Tu tens os nossos dias como dias de filhos que se rendem a Ti. Obrigada, Senhor, pelo Teu plano perfeito para com as nossas vidas. Planos de amor, de um amor incondicional. Nós queremos mais e mais, Senhor, vivenciar esta verdade de que os nossos dias estão nas Tuas mãos, de que Tu tens tudo estabelecido para nós. Basta que Te busquemos e assim Tu te revelas os Teus planos para nós e assim podemos viver em paz e na Tua verdade. Obrigada por isso, Senhor. Nós Te agradecemos por este momento, Senhor, e nós queremos convidar as crianças, que é só o André hoje. E André. João e Samuel. Ah, o João e o Samuel também vão. Ah, tá bom, então vamos lá. Os homens. Só temos varões, né? Faz algum tempo que só os varões estão aqui, que bom. Não precisa ficar do tamanho da gente, tem que crescer na idade também. Ah, tá, mas de qualquer forma. Amém, Senhor. Pai, nós Te agradecemos, Senhor, pelos meninos, varões escolhidos por Ti para serem criados dentro do Teu princípio, dentro dos Teus propósitos, ouvindo a Tua voz, ouvindo as Tuas palavras, tendo as palavras gravadas no coração, na mente. Nós nos abençoamos para que cresçam e amadureçam, Senhor, dentro da Tua graça, dentro da Tua sabedoria, que cresçam em estatura e graça, assim como Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Nós Te agradecemos e abençoamos essa noite, Senhor, que abençoamos a Karine com uma
mais um varão aqui na barriga. Abençoamos o Davi. Obrigada, Senhor. Que a graça do Senhor seja sobre ti, querida. E tudo aquilo que Deus preparou para essa noite, para ser derramado sobre esses jovens, esses meninos, aconteça. Para a glória dele. Amém? Amém. Então... Amém, irmãos. Então, nós temos falado tanto sobre casa, sobre família, sobre receber Jesus na casa. Temos falado sobre a vida de um coração apaixonado por Jesus. E hoje eu queria partilhar algo com vocês que Deus me trouxe ao coração na semana passada, quando nós conversamos aqui sobre a restauração do tabernáculo de Davi, e Deus disse que restauraria nos últimos dias, né? Aquela tenda montada simplesmente um pano sobre algumas estacas. Por que era o que Deus desejava restaurar nesses últimos dias? Porque ali havia adoração 24 horas, coração apaixonado, se dedicando ao Senhor. E quando nós refletimos sobre isso, eu mencionei para vocês os templos, né? O tabernáculo de Moisés, depois o templo de Salomão, depois o templo no tempo de Zorobabel e o tabernáculo de Davi. Vimos esses 4 pontos de encontro criados pelo homem para se encontrar com Deus. E aí, pensando na história de Neemias, quando foi reconstruído aquele templo, depois que o povo estava cativo na Babilônia, existe uma frase, um versículo bíblico que, na verdade, é citado muitas vezes e em inúmeras ocasiões, que eu gostaria de refletir com vocês hoje, para que a gente entenda o contexto e entenda de fato o que esse versículo significa. Está lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Antes de Jó e Salmos. Neemias, capítulo 8, no versículo 10. Eu vou ler só um pedacinho, o trecho do versículo que normalmente é falado e que hoje nós queremos esclarecer para que a gente passe a usá-lo da forma correta e que a gente não crie uma expectativa em cima de um texto bíblico que depois não vai ser respondido. Então, o que todo mundo fala finalzinho ali do versículo 10, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Esse texto, esse pedaço desse versículo é usado de uma forma aplicada. Não, a alegria do Senhor é a força, como se a alegria viesse do céu, a alegria de Deus viesse do céu para preencher o nosso coração no momento de tristeza. Mas na verdade, gente, nós precisamos entender que aqui está se tratando de um momento em que nós, o povo, alegrou o coração do Pai e por isso ele foi fortalecido. Esse é o sentido do versículo. Nós vamos ver o contexto para nós podermos relacionar de uma forma correta alegria e força, ou alegria que nós podemos ter porque pertencemos a Deus e a força que nós podemos ter porque pertencemos
busquemos a Deus diante das circunstâncias. Então, vamos ver o contexto. Eu gostaria de ler um pouquinho desse texto de Neemias. Eu primeiro vou só situar as pessoas. Todo mundo aqui já leu o livro de Neemias? Não. Já. O livro de Neemias se dá quando Jerusalém estava destruída, o povo judeu havia sido levado cativo para a Babilônia e Jerusalém tinha suas portas queimadas, o templo destruído, tinha os muros destruídos, as casas destruídas, havia ruínas em Jerusalém. E Neemias, que era um judeu que servia na Babilônia, né? A história de Neemias foi um jovem que foi para a Babilônia e acabou sendo escolhido para servir ao rei, né? Esse Neemias, já servindo ao rei, ele sabe, tem essa notícia de que Jerusalém estava destruída. E isso aflige o seu coração, porque era a terra dos seus antepassados, era a terra do seu povo de origem. E então ele se dispõe no coração a ajudar a restaurar aquele lugar. E ele pede uma autorização do rei para ir lá visitar, para ver a situação de Jerusalém. E então, em 52 dias, Neemias, juntamente com as pessoas que lá estavam, ele restaura os muros da cidade de Jerusalém. Foi uma obra sobrenatural. Para a gente, quem já teve oportunidade de ir para Jerusalém e que pode ver ruínas, pode entender o significado dessa restauração em tão pouco tempo. Deus deu uma estratégia para Neemias e lá ele ficou, o muro foi reconstruído. Antes de Neemias, quem esteve lá foi Zorobabel. E Zorobabel levou um grupo de judeus para lá, porque havia, depois de anos, de décadas de cativeiro, houve o tempo de Deus para a restauração da vida dos judeus. Então foram grupos de judeus que foram voltando para Jerusalém. Quando Zorobabel foi restaurado o templo. Quando Neemias foram restaurados os muros. E houve então uma restauração, não só física, mas uma restauração espiritual. Porque quando os muros estavam prontos, Esdra, que era o sacerdote e o escriba, eles encontram o livro da lei e ele lê este livro diante do povo. É isso que nós vamos ler aqui, do versículo 8 em diante. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se liam. Capítulo 8, versículo 8. Neemias, que era o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais Neemias: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amados irmãos, o que aconteceu então? Essa restauração gradual. Primeiro, o templo foi restaurado com a primeira leva de judeus que saíram da Babilônia para Jerusalém. Os muros foram restaurados, as portas restauradas. Novamente, Jerusalém passou a ser uma cidade protegida. E ali
eles encontram então o livro da lei que estava perdido e Esdras passa a ler. Se nós formos ler o texto todo, nós vamos ver que Esdras começou às 6 horas da manhã, no amanhecer, a ler o livro da lei, e ele leu até o meio-dia, e as pessoas ficaram em pé das 6 da manhã ao meio-dia, ouvindo a leitura das palavras de Deus. E nesse tempo em que eles ficaram ouvindo, eles foram tocados, confrontados com o seu pecado. Foi o pecado deles que levou-os para a escravidão da Babilônia. Foi por causa do pecado de rebeldia deles a Deus que eles foram levados cativos. E quando a palavra foi sendo lida e explicada, eles foram sendo confrontados com o seu pecado e passaram-se a arrepender-se. E ali então diz o texto que eles começaram a chorar, porque no versículo 9 diz: o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Mas aí Neemias diz para eles: não é tempo de chorar, é tempo de se alegrar. Por quê? Porque Deus está mudando a sorte de vocês. Porque Deus está mudando a nossa sorte. É tempo de celebrar este dia onde está se cumprindo a promessa de Deus de que Ele restauraria o seu povo, restauraria a sua terra, traria o seu povo de volta para a sua terra. Amados irmãos, à luz da palavra de Deus, os pecados daquele povo foram sendo expostos. E o povo se sentiu o peso da rebeldia e houve então quebrantamento e tristeza. Mas não era momento de se entristecer, era momento de se alegrar. Por quê? Da onde vem a alegria? Quando Neemias diz: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Ali começaria um novo tempo. Um tempo de restauração de todas as coisas, da vivência da palavra. O primeiro momento foi o momento deles serem confrontados pela palavra e terem consciência dos seus pecados e de pedir perdão e se arrepender. Mas aí haveria, arrependimento significa mudança de atitude. Então, a alegria do coração do Pai pela obediência deles. Eles foram obedientes em fazer o retorno para Jerusalém, em fazer toda a trajetória de volta, em trabalhar para a reconstrução, seja do templo, seja dos muros, seja dos portões, e por ficarem diante da leitura da palavra por tantas horas, abrindo o seu coração. Então, é a obediência que alegra o coração de Deus. E o coração de Deus alegre nos fortalece. Sabermos que o coração de Deus está alegre é o que vai nos dar forças para continuar. Porque eles precisariam, a partir dali, de muito fortalecimento para tudo que viria. Se nós continuarmos a ler, no dia seguinte dessa primeira leitura de Esdras das Escrituras, ele começa a mostrar, eles precisariam restaurar a festa dos tabernáculos. Eles precisariam restaurar a comemoração da festa. E a festa dos tabernáculos seria em tendas, para lembrar o tempo em que eles andaram em tendas no deserto, em que o povo andou em tendas no deserto. Então, tudo isso demandaria trabalho, demandaria sujeição às ordens. Então, seria um tempo em que eles precisariam de fortalecimento, não só físico, mas principalmente espiritual. E o que faria isso deles? A alegria do coração do Pai, por ver que eles estavam sendo obedientes e submissos à palavra. Amados, a alegria é um fruto do Espírito. Como é que o
poderia se apropriar desta alegria que vem de Deus, que fortalece os corações através da revelação da vontade de Deus em sua palavra, né? É assim que nós tomamos conhecimento dos nossos pecados, é assim que nós somos levados ao arrependimento. Essa alegria que vem do Senhor e que nos fortalece, a alegria dele é fruto, vem através da unção do Espírito Santo, vem através do Espírito Santo entrando nos nossos corações. E essa alegria é uma alegria que não é um sentimento. O sentimento humano, ele é passageiro. Hoje a gente gosta, amanhã a gente não gosta. Hoje a gente está apaixonado, amanhã não está. Esse é o sentimento humano. Mas a alegria do Senhor não é uma alegria passageira. Ela é uma alegria que se prolonga. Ela é inabalável. Quando Deus nos mostra que Ele é fiel na sua promessa, a alegria que vem dele para nós é uma alegria inabalável. As circunstâncias vêm, as dificuldades vêm, mas quando nós olhamos, não, eu estou cumprindo aquilo que o Senhor desejou para mim, aquilo que é a vontade dele para mim. E isso então não passa, não desanima, nos fortalece mesmo quando há algum tipo de desânimo no nosso coração. O apóstolo Paulo fala que nós podemos em tudo estar abatidos, porém não desanimados. Então podemos nos abater diante das circunstâncias, mas como quando estamos obedecendo ao Senhor e vivendo dentro da lei dele, vivendo dentro dos propósitos dele, dentro da vontade dele, aí o que acontece? Nós somos fortalecidos. Agora, a maneira de nós entendermos realmente que dádiva é essa, como mensurar essa alegria, é olhando para Jesus. Porque Jesus Cristo, nele nós temos a revelação final da alegria do Senhor, desta alegria que nos dá força para prosseguir. Jesus é o nosso modelo em tudo. Jesus é o nosso modelo de alegria. Jesus é a alegria eterna. Jesus é a esperança que não acaba. Lembram do que o autor de Hebreus diz? Que a esperança de Cristo é a âncora da nossa alma. É essa esperança que nós temos em Cristo, que a alegria dele é perene, a alegria dele em nós é perene, a força que vem através dessa alegria é perene. É isto que ampara a nossa alma, por isso a nossa alma não desfalece. Mas como nós podemos viver alegrando o coração de Deus? Porque então, se a força vai vir na medida em que nós alegrarmos o coração de Deus, como é que isto acontece? Vamos olhar para a forma como Jesus viveu. Ele é o nosso modelo. Em primeiro lugar, Deus tinha prazer em Jesus. Onde está escrito isso? Quem sabe? Ninguém sabe? Onde Deus afirma que Ele tem prazer em Jesus Cristo? Quando Ele foi batizado. Vamos lá. Mateus capítulo 3, do versículo 13 em diante. Porque o nosso modelo em tudo é Jesus, gente. Então vamos lá, vamos ver se a gente entende. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de
voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Vamos por partes aqui. Então, João Batista veio antes de Jesus, veio preparando o caminho para a vinda de Jesus. João Batista pregava o batismo de arrependimento, né? Ele era o batismo para os judeus se arrependessem da forma como estavam vivendo, e era aquele batismo de arrependimento. E ali ele está batizando um grupo de pessoas, e Jesus aparece ali como uma pessoa qualquer. João Batista não tinha reconhecido Jesus. João Batista, quando Jesus vem, aí que ele vê Jesus face a face, e Jesus pede para que ele o batize. Aí ele diz: mas não, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus diz para ele o quê? Deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. João Batista tinha que batizar Jesus. Esta fazia parte da justiça de Deus. Jesus passar pelo batismo para deixar para nós o exemplo de como seria a nossa vida, de como nós teríamos que viver esta justiça de Deus que Jesus iria completar na cruz. Ali Jesus começou. Então, foi batizado. No momento em que Jesus saiu da água, o que aconteceu? Abriram-se os céus e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Gente, é interessante nós pensarmos aqui que o ato de obediência de Jesus, o ato de obediência dele, ele fez partiu para o batismo como um ato de obediência para que se cumprisse a justiça de Deus, para que se cumprisse o propósito de Deus na vida dele. Então, em primeiro ponto, que nós podemos dizer que Deus tinha prazer em Jesus. Por quê? Porque Jesus foi obediente. Jesus veio como homem, nasceu numa família como todos nós, viveu durante 30 anos sujeito aos seus pais. Ele aprendeu o ofício do pai, ele trabalhou com o pai, ele era o irmão mais velho, porque Maria e José tiveram outros filhos. Ele, como irmão mais velho, era o responsável por cuidar e ensinar os irmãos mais novos. Tudo isso ele viveu em obediência a Deus como uma pessoa normal, até como um de nós, até que chegou o momento de ele viver com a missão dele. Então, o batismo de Jesus não foi por uma necessidade pessoal dele, ele não precisava passar por um batismo por causa de arrependimento, porque a palavra diz que ele não tinha pecado algum. Mas ele passou pelo batismo porque existia um propósito de Deus para se cumprir na vida dele, e o primeiro passo era esse. E eu pergunto para vocês: e nós? Como nós estamos vivendo? Estamos vivendo a nossa vida como se fôssemos donos dela e não precisássemos prestar contas a ninguém? A vida é minha, eu vivo do jeito que eu quiser, como eu quiser, eu dirijo a minha vida da forma que eu acho melhor, como se não precisasse ter nenhuma preocupação nem com Deus, nem com quem está ao redor. Não é para ser assim. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas para seguir Jesus, para viver agradando o Pai. Nós precisamos renunciar a algumas coisas, né? Jesus disse que aquele que quer ser discípulo dele precisa renunciar a muitas coisas. Jesus quer que nós vivamos como ele viveu,
e não como incrédulos. Não é, gente? Então, Jesus obedeceu a Deus, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, e esta missão era clara para ele, e ele foi obedecendo passo a passo. Será que nós temos clareza da missão que Deus tem para nós? Será que nós temos esse entendimento de que nós não estamos aqui por acaso? De que cada um de nós é um escolhido de Deus para tornar o nosso Deus e Pai conhecido, para trazer a glória dele para essa terra? Jesus veio antes, deixando o exemplo para nós seguirmos os seus passos, diz o apóstolo Pedro na sua carta. Será que nós estamos vivendo isso? Será que nós estamos vivendo em obediência à palavra de Deus? Porque Jesus obedeceu, ele desceu as águas do batismo, mesmo sem ter pecado. E quando ele levantou das águas, gente, os céus se abriram. Nós não cantamos que se abram os céus, que o teu reino venha. Como os céus vão se abrir para nós? Então, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu de forma corpórea sobre Jesus, e Jesus ouviu a voz de Deus dizendo: este é o meu filho, em quem eu me comprazo. É interessante a frase, porque ele fala: este é o meu filho. Então ele não estava falando para Jesus, senão ele diria: você é o meu filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Então todas aquelas pessoas que estavam lá naquele momento do batismo, todas essas pessoas presenciaram tudo isso, foram testemunhas de tudo, e ouviram a voz que veio dos céus dizendo: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer, com quem eu me agrado. A palavra grega de comprazo, como é traduzido para nós aqui na Bíblia Almeida Revista Atualizada, é a palavra eudoqueu, e ela significa ser satisfeito em, ser favorável a, ter prazer em. Então, era como se Deus estivesse dizendo: Jesus, o meu filho, me faz feliz, eu o amo, ele me alegra, ele alegra o meu coração, porque ele vive aquilo que é o propósito para a vida dele, que eu estabeleci. Amados irmãos, nós já falamos tantas vezes que nós fomos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andemos nelas. Então todos nós temos um propósito para a nossa existência, e Jesus cumpriu o propósito dele. Jesus homem, este Jesus que viveu entre nós na nossa forma, ele foi o prazer e a alegria do Pai. Eu, quando orei aqui pelas crianças, até peço para vocês que abram lá em Lucas, capítulo 2, no versículo 52, nós vamos ver como é que Jesus cresceu. 2:52. Aqui Jesus, é aquela passagem em que eles vão a Jerusalém, e Jesus vai para o templo e fica lá conversando com os doutores do templo, né? E a mãe está procurando, assustada, né? Jesus diz no versículo 49: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Eles não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria
em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Amados irmãos, Jesus alegrava o coração do Pai. O Pai tinha prazer em Jesus, por quê? Jesus era submisso, Jesus era obediente. De que maneira ele demonstrava a integridade dele? De que maneira ele mostrava a intencionalidade dele de agradar a Deus? Se sujeitando aos seus pais. Então, quando uma criança se sujeita aos seus pais, aqui Jesus não era mais criança, já tinha 12 para 13 anos. Como aqui os nossos meninos, aqui o Samuel e o João Oscar, que já tem, né, mais que essa idade. Então, que eles cresçam em submissão aos pais. Nós precisamos ensinar as crianças a serem submissos e obedientes aos pais, porque assim eles vão estar crescendo, não só em estatura, mas em sabedoria e graça diante dos olhos de Deus, e Deus vai ter prazer neles. E eu pergunto para vocês, qual é a nossa maior motivação? O que está por trás dos nossos esforços, dos nossos desejos, dos nossos trabalhos, das mudanças que fazemos na nossa vida? O que está por trás? A manifestação da glória de Deus? Ou o quê? Porque na vida de Jesus, o que estava por trás de tudo que ele fazia era agradar o coração do Pai. Jesus amava o Pai e ele queria agradar o coração. Se a gente ama alguém, a gente não quer agradar o coração daquela pessoa? Então eu pergunto para vocês, e nós amamos a Deus? Se nós amamos, então nós queremos agradar. E se nós queremos agradar, nós vamos querer saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não é verdade? Porque aí nós podemos viver de acordo com a vontade dele e nós vamos agradar o coração dele. O segundo ponto que eu queria colocar é que Jesus, primeiro nós vimos que Deus se agradava de Jesus. Agora nós vamos ver que Jesus tinha prazer em fazer a vontade de Deus. Como é que nós podemos afirmar que Jesus tinha prazer em fazer a vontade de Deus? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Vamos lá. Falamos na semana passada sobre a mulher samaritana no poço, falamos da conversa dela com Jesus, falamos daquele encontro do coração apaixonado que ela passou a ter, da recomendação de Jesus de que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nesse mesmo texto nós vamos ver Jesus numa conversa com os seus discípulos. Porque lembram da passagem? Os discípulos estavam caminhando com Jesus, Jesus resolveu desviar o seu caminho e ir para Samaria, e ir lá naquele poço de Jacó, onde estava a mulher samaritana, para buscar água no horário em que as mulheres não iam, porque ela era uma mulher que tinha uma história vergonhosa diante da sociedade da época. Então ela estava lá naquele horário e Jesus desviou o caminho para se encontrar com ela. E lá teve toda essa conversa sobre adoração, sobre Jesus como a fonte da água da vida. E essa mulher, ela sai para contar, o que Jesus fez. E os discípulos não presenciaram a conversa de Jesus com a mulher samaritana, porque eles tinham ido buscar comida na cidade, porque eles estavam com fome. Aí quando eles voltam, eles dizem para Jesus, versículo 31, nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis.
Daí eles disseram os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? E Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, aonde estava o prazer de Jesus? Em fazer a vontade de Deus. Ali estava o prazer de Jesus, a tal ponto que ele compara com o alimento que dava sustentação para o corpo físico dele. Se Jesus não comesse, ele também não teria forças para caminhar tantas caminhadas, tantos quilômetros que ele fazia para levar a palavra de Deus. Mas mais importante do que isto era ele fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque fazendo a vontade do Pai alegra o coração do Pai. E vem o quê? Força. Então fazemos a vontade do Pai, alegramos o coração do Pai, recebemos a força para aquilo que nós precisamos fazer. Jesus, então, ele tinha uma perspectiva superior. Ele tinha algo, uma visão além. Nós podemos ter prazer em fazer a vontade do Pai só se nós tivermos um propósito claro, porque vamos passar por perdas, por renúncias, por até danos físicos. Mas o propósito de Jesus, mesmo sabendo que ele passaria por danos físicos, passaria por sofrimento, passaria por perda, Jesus ficou sozinho na cruz. Poucos foram os que estavam com ele, mesmo de todos os discípulos que ele fez. Jesus foi açoitado, Jesus foi cuspido, Jesus foi blasfemado, Jesus foi exposto nu, Jesus foi pregado numa cruz. Mas quando Jesus fez a vontade do Pai, todo o desequilíbrio causado pelo pecado foi desfeito e todos nós podemos hoje ter acesso a Deus. Então, Jesus tinha prazer na vontade do Pai, porque ele sabia que a vontade do Pai tinha um propósito. E ele conseguia enxergar essa perspectiva a longo prazo. E nós? Será que nós temos prazer em fazer a vontade do Pai, porque entendemos que há um propósito nas nossas vidas e que há uma perspectiva de longo prazo? Gente, eu queria dizer para vocês que essa experiência que nós tivemos neste sábado da Marcha para Jesus, para mim, foi algo realizador. Eu ainda comentei com a Tânia, para mim, eu quando cheguei em casa, apesar de todo o cansaço, de todo o esforço que foi, para mim, particularmente, a alegria era uma alegria tão grande, porque era uma alegria de missão cumprida. Porque Deus me trouxe para essa cidade. Deus me colocou no caminho do Walter, para que eu viesse morar nessa cidade, para que aqui ele se revelasse Jesus para mim, e para que aqui, durante todos esses anos em que Jesus foi revelado para mim e entrou no meu coração, eu servisse a Ele, sabendo que Ele tinha algo para mim, que era fazer a vontade dEle. Gente, eu nunca pedi nada a não ser a conversão da minha família. Eu nunca pedi nada para Deus, a não ser que eu pudesse servir o Senhor nessa cidade, levando a palavra dEle. E aí, quando eu fui designada para subir naquele caminhão e fazer a primeira oração da marcha, para mim foi como se eu dissesse: tá, Senhor, aqui está cumprida a minha missão. Aqui, até aqui tu me trouxeste. Gente, são 30
6 anos. Então, quando a gente faz a vontade de Deus com a certeza de que existe um propósito dele na nossa vida, ele nos fortalece durante a caminhada. Então, ao longo de todos esses anos, o meu desejo não foi ter nada de Deus, eu nunca pedi nada. Eu só queria que as pessoas que estivessem ao meu redor, a minha família, as pessoas com quem que Deus colocasse ao meu lado, conhecessem a Jesus como eu conheci, que eu conheci e me apaixonei no primeiro dia em que eu ouvi falar que Jesus havia morrido por mim. Que Jesus havia pago o preço do meu pecado. Para aquelas pessoas que não sabem, a minha conversão não tem nada a ver com nenhum problema grave, vamos dizer, aos olhos do mundo. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu não tinha hábito de mentir, eu fui obediente aos meus pais, eu fiz o que eles queriam, eu vivi uma vida buscando fazer o bem. Depois que eu me casei, eu procurei ser uma boa esposa, procurei ser uma boa mãe, mas um dia eu entendi que essa bondade que eu achava que eu tinha de fazer as coisas bem feitas, de procurar agradar a todos que estavam ao meu redor, era obra morta. Porque ela não era feita para engrandecer o nome do Senhor. Eu não buscava glória para mim, mas no fundo, qual é o ser humano que não gosta de receber um elogio? Ah, poxa, que boa filha que você é. Todo mundo queria ser, todas as mães queriam que as filhas fossem minhas amigas. Não falo isso por vaidade, gente. Falo isso porque era o meu jeito de ser boa filha, de ser obediente, de ajudar, sempre disposta a ajudar, a servir. Assim foi a minha vida. Não falo por hoje, eu posso falar sem orgulho, porque o Senhor já quebrou tudo isso dentro de mim. Então, quando eu me converti, foi o entendimento de que a minha vida, cheia de boas obras, era cheia de obras mortas, porque não engrandecia o nome de Jesus. E a partir dali, então, eu me comprometi com o Senhor, de servi-lo todos os dias, para que o nome dele fosse exaltado, dentro das condições em que eu podia fazer isso. Sem deixar de lado a minha família, sem deixar de lado o cuidado com meu marido, meus filhos, minha casa, os familiares. Tudo isso foi honrado. E Deus, então, me trouxe até aqui. Um dia, Deus me mostrou que a cidade de Brusque seria coberta pelo conhecimento da glória dele, como as águas cobrem o mar. Então, estar sobre aquele trio elétrico, naquela altura. Gente, eu não tenho 30, nem 40, nem 50 anos. Eu tenho mais de 60. E lá eu estava naquele negócio que você fica assim, sem ter onde segurar. O Walter me segurava para eu poder segurar o microfone. Então, foi algo, uma experiência, mas olhar a cidade, olhar as ruas e orar, pensando, agora essa rua vai ser cheia do rio de Deus, agora essa vai ser cheia do rio de Deus. As pessoas que caminharem aqui, as pessoas que andarem aqui, as que habitarem neste edifício, neste aqui, as que trabalharem nesse estabelecimento comercial, vão ser cheios do conhecimento da glória. Porque outra palavra que Deus nos deu há anos atrás, eu não morava ainda na casa que eu moro, já moramos lá há 27 anos, 26, 27. Ainda na casa velha, o Senhor deu uma palavra dizendo, escreve a visão, um texto de Abacuque, escreve a visão, registra numa tábua, para que todas as pessoas que passarem vejam a palavra de Deus, mesmo que passem correndo. E Deus trouxe esta palavra na manhã da marcha, dizendo que aonde o caminhão passasse, aonde a faixa passasse, onde as pessoas passassem com as camisetas escritas somente Jesus, Jesus seria visto.
Não importava se a gente passava correndo, se passava lá em cima no caminhão, se passava caminhando na rua, não importa. E isso aconteceu. Então, para mim, ver isso acontecer, gente, é uma realização. É um dever cumprido, uma missão cumprida. E eu sei que Deus vai me fortalecer para eu continuar vivendo aquilo que Ele ainda tem para mim. Mas até aqui me sustentou o Senhor. E até aqui Ele me deu forças para prosseguir. Então, irmãos, vamos continuar. Quando Jesus então, Ele sofreu um dano físico na cruz. Um dano severo que foi a sua morte. Mas, quando Ele ressuscitou no terceiro dia, qual foi o resultado da ressurreição? A reconciliação de todo ser humano com Deus. Todo ser humano que crer em Jesus será reconciliado com o Pai. Então, nós precisamos entender isso, que prestar atenção ao propósito que Deus tem para a nossa vida e fazer a vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus é a chave para abrir os céus, gente. Quando Jesus foi batizado, Ele ali estava fazendo a vontade de Deus para cumprir a justiça. Foi o primeiro passo. Naquele momento, os céus se abriram. E quando os céus se abriram, a voz de Deus Ele ouviu. Ele foi cheio do Espírito Santo, Ele era um homem como nós. Ele foi cheio do Espírito e Ele ouviu a voz de Deus, afirmando a identidade dEle e fortalecendo, porque dali Ele foi para o deserto para ser tentado. Então, vocês conseguem entender a sequência? Fazer a vontade de Deus alegra o coração do Pai. E quando alegra o coração do Pai, Ele dá forças para a gente viver o que Ele tem, tanto para nos preparar para a missão que Ele nos deu, quanto para desenvolver essa missão. Lembra que falamos aqui de chaves, que lá em Mateus 18, 16 ou 16, 18? Agora eu estou... Onde tem aquela conversa de Jesus com Pedro, e Jesus diz: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, dar-te-ei as chaves dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e que ligares desligado será desligado. Então nós falamos de chaves. Uma das chaves está aqui, é fazer a vontade de Deus, é ouvir a voz dele para poder continuar, senão como nós vamos continuar? Eu queria ler com vocês, já vamos voltar lá para Lucas, o texto paralelo do batismo de Jesus traz um detalhe a mais. Vejam aqui, interessante, Lucas 3, versículos 21 e 22, diz assim, achem lá, porque é importante acompanhar. Lucas 3, 21 e 22. É o texto do batismo paralelo ao de Mateus que nós lemos. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus batizado. Então, Jesus foi batizado no meio de um povaréu. E, estando ele a orar, o céu se abriu. Mateus não registra que Jesus orou depois do batismo, mas Lucas registra. Então eu pergunto para vocês aqui o que eu perguntei para mim mesma. Quando eu oro, o céu se abre? Se eu estiver fazendo a vontade de Deus, quando eu orar, os céus vão se abrir. O Espírito Santo vai me encher, vai falar comigo e vai me fortalecer para fazer aquilo que eu preciso fazer, para cumprir a minha missão. A minha missão é levar o Evangelho para toda criatura. Jesus disse: ide pregai o Evangelho a toda criatura e faça discípulos e ensine tudo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando todas as coisas. Então, amados,
está aí está a chave. Será que as nossas orações estão abrindo os céus? Essa é a pergunta para todos nós, ou nós simplesmente estamos orando e não vemos resposta alguma? Temos que ver se estamos fazendo a vontade de Deus. É muito lindo isso, gente. Aí vem a força, né? Vamos voltar lá para Mateus. Mateus capítulo 4. Depois do batismo de Jesus, o que aconteceu? Vamos ler. Dá tempo de ler. Depois do batismo nas águas, depois de Jesus orar, depois dos céus serem abertos, de derramar o Espírito Santo, da afirmação da identidade dele de filho amado que alegrava o coração do Pai, e isso diante de todas aquelas pessoas. A partir dali, Jesus não se tornou mais anônimo como ele era. Ele passou a ser conhecido como Filho de Deus Pai. A partir dali, ele teve forças para ir para o deserto. Por este tempo, diz o versículo 13 do capítulo 3, dirigiu-se Jesus da Galiléia... Não, isso eu já li, né? Estou perdida. É o 4 que eu quero. A seguir, né, depois que Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que os anjos vieram e o serviram. Meus irmãos, será que quando o tentador vem, que ele vem nas nossas vidas, nós temos força para lembrar as palavras de Deus que combatem a tentação? Naquele momento em que vem a tentação, será mesmo que eu sou filho de Deus? Não, está tudo dando errado na minha vida. Tudo que eu peço não tenho resposta. Será que eu de fato sou filho de Deus? Se nós temos a convicção de que estamos fazendo a vontade do Pai, nós somos filhos amados em quem Ele tem alegria. E aí, a força vem para a gente tirar lá do fundo do nosso baú a palavra de Deus para rebater o inimigo. Amém. Segundo tipo de tentação, se o tentador vem e diz: olha, deixa Jesus de lado, eu tenho um trabalho melhor para você, eu tenho uma riqueza para você, você não faz mal que o negócio seja ilícito, não faz mal que você faça, que vai ser um jeitinho. Nós precisamos disso? Não. Se nós sabemos que somos filhos, nós não precisamos de jeitinho de ninguém. Nós não precisamos de trapaça, não precisamos de suborno, não precisamos nos desviar dos caminhos do Senhor. Se somos filhos, se estamos fazendo a vontade do Pai, então nós somos fortalecidos, porque o coração dele está alegre conosco e o prazer dele está em nos tirar de todas as situações de tentação que nós vamos passar, sim, para crescer.
Depois o tentador diz ainda para Jesus: olha, eu vou te dar todos os reinos do mundo e a glória. Será que eu queria estar no maior templo? Nós já vimos na semana passada que Deus não se importa com templos, Deus se importa com paixão. Então, o diabo vem: olha, naquela congregação você vai ser elevada, vai lá, vai pregar lá todo mundo, você vai ter muitas pessoas que vão te ouvir, muitas pessoas que vão querer caminhar contigo. Não, isso é tentação. Eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Amém. A pastora Jane me ensinou algo sobre a vontade de Deus. Não é, pastora? A gente fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E geralmente nós botamos isso tudo num pacote só, né? Boa, agradável e perfeita. E a pastora me ensinou que isso pode ser 3 graus, né? Boa, quando ela só é agradável para mim neste plano e está tudo bem. Então, puxa, a vontade de Deus é boa porque está tudo dando certo na minha vida. Agradável, quando eu estou cumprindo, não, é a minha missão. Eu tenho um momento aqui, é agradável. Eu amo estar aqui e partilhar a palavra. Então eu acho que eu estou na vontade de Deus, porque eu estou pregando a palavra que Deus deu para mim. Mas a perfeita é boa, agradável e perfeita. É estar naquele lugar que Ele designou, mesmo que seja lugar de sofrimento, mesmo que seja lugar de risco, mesmo que seja lugar de perda. A perfeita vontade de Deus é que eu esteja naquele lugar onde realmente eu vou ser totalmente quebrada, como um vaso de barro que eu sou, para que a glória dele se manifeste. Essa é a vontade perfeita. Então, amados, o que é que nós precisamos para alegrar o coração do Pai a cada dia e sermos por Ele fortalecidos? 3 coisas, pelo menos, para começar. Primeiro, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Foi o que Jesus nos ensinou e foi o que Ele fez. Ele, por amor ao Pai, Ele se deu. Por amor ao Pai, Ele saiu, desceu da sua majestade lá nos céus para se tornar uma criatura limitada como nós. Da soberania dele como um Deus lá, um com o Pai e com o Espírito nos céus, ele se fez um homem que cansava, que tinha fome, que tinha sede, que teve que conversar com pessoas e provar coisas para as pessoas. Jesus é tremendo, né, gente? Jesus é tremendo. Mas Jesus fez isso por nós. Fez isso por amor ao Pai e por nós. Então, Jesus amava a Deus acima de todas as coisas. Depois, Ele amava aqueles que Deus criou. E Ele tinha prazer em Deus. Jesus, a gente vê que Jesus saía se retirava para ter aqueles momentos de comunhão com Deus em secreto, né? Horas de oração. Jesus tinha prazer em estar na companhia do Pai. Então, o segundo ponto. Primeiro, nós precisamos amar a Deus, porque quem ama quer agradar. Então, vai ter prazer em estar com Ele para ouvir a voz dEle. E terceiro, vai alegrar-se com a vontade dEle, seja ela qual for. E aí, vai consagrar o seu coração ao Pai. E quando nós consagramos o nosso coração ao Pai, este é o caminho para a vida abundante aqui na terra, nos preparando para
viver uma eternidade com o Pai, uma eternidade com o Filho, uma eternidade com o Espírito Santo. Agora tem mais um ponto a respeito de Jesus que nós precisamos pensar. Jesus veio com uma missão de ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo, vamos lá olhar, capítulo 1, é bom que a gente tenha os textos decorados, porque eu não sei se vocês sabem, né? Já estão, até me parece que autorizada por essa nova ordem mundial, uma reedição da Bíblia, corrigindo aqueles pontos que não são politicamente corretos. Diz que já existe, eu vi um documentário, que já existe em Dubai um templo para todas as religiões fazerem cada uma o seu culto, todas no mesmo lugar. E agora, então, está sendo providenciada uma versão bíblica politicamente correta. Ou seja, tirando o pecado da história, tirando tudo aquilo que Deus considera pecado, para que todo mundo viva conforme a sua vontade. A Torre de Babel, é verdade. Mas então, João, a recomendação desse documentário que eu vi foi essa: você tem Bíblia de papel em casa? Guarde bem, porque talvez as próximas Bíblias que serão impressas já serão Bíblias adulteradas. Se você está só com a Bíblia no celular, daqui a pouco a versão que você vai ter acesso é adulterada e não mais a original. Então vamos voltar para as Bíblias de papel, por favor. Não esqueçam de ter em casa 1, 2, 5, 10. Louvo a Deus pelo trabalho dos Gideões, louvo a Deus, porque quando eu vi esse documentário, Charles, eu me lembrei disso, porque hoje ninguém mais pede Bíblia para nós. Nós aqui, o nosso ministério, nós tínhamos uma parte dos recursos que entram só para comprar Bíblias, para colocar na mão das entidades que trabalham com pessoas, para dar. Hoje ninguém mais pede. Ninguém mais pede Bíblia de papel para a gente. Na sexta-feira nós entregamos quase 2.000 Bíblias. Oh, louvado seja o Senhor. Sexta-feira feriado. Agora no feriado. Porque lá era normal e aqui era feriado, a gente foi para lá entregar. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Mas então fica aqui uma advertência. Pode ser que não seja já, mas vai acontecer, gente. Então vamos lá. João capítulo 1, versículo 29 e 30. Diz assim: no dia seguinte viu João Batista a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então, Jesus ele veio com a missão de tirar o pecado do mundo. Por isso, ele foi como um cordeiro imolado lá na cruz. E lá na cruz, ele fez um único e suficiente sacrifício, um sacrifício perfeito. Vamos lá, vocês sabem onde está? A carta aos Hebreus, no capítulo 10, nós lemos no versículo 12. Vamos lá. Nós precisamos saber, gente, nós precisamos conhecer, precisamos ler a carta aos Hebreus, que fala de todo o sacrifício feito por Jesus. Jesus como nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 10, versículo 12 diz assim: Jesus tendo, porém, oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, amados,
Jesus, o nosso Cordeiro que foi imolado, ele foi o sacrifício perfeito e o sacrifício único. Ninguém mais precisa fazer sacrifícios de sangue, não precisam mais matar os animais como se fazia no Antigo Testamento, não precisa mais disso, porque Jesus derramou o seu sangue em nosso favor, para perdão dos nossos pecados. Voltem um pouquinho em Hebreus 9, versículo 28, diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amados irmãos, Jesus pagou o preço do nosso pecado. Hoje nós podemos ter a certeza de que estaremos com Ele, com Deus, quando Jesus vier nos buscar, estaremos todos juntos com Ele por toda a eternidade. Porque Ele, aqui na terra, cumpriu a sua missão, morreu e ressuscitou. E depois de cumprir a sua missão, Ele adentrou aos céus. Vamos lá, Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25 diz assim: por isso Jesus pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, vimos aí, Jesus fez a vontade do Pai, Ele passou pelas águas para a velha natureza, que não era, Ele não tinha natureza adâmica, mas para mostrar que a nossa natureza adâmica precisa afundar nas águas. Aí quando se levanta das águas, o Espírito de Deus vem sobre nós, as nossas orações abrem os céus e nós ouvimos o conselho do Pai e nós somos fortalecidos porque o coração dele se alegra para cumprirmos a nossa missão. Jesus está a interceder por nós agora, nesse momento, para que tudo isso se cumpra na nossa vida, a cada dia, até que nós aprendamos a viver uma vida dedicada ao serviço dele, manifestando a sua glória, levando a mensagem da salvação, levando a mensagem do amor de Deus a todos que Ele colocar no nosso caminho. Amém, amados? Amém. Todos nós temos acesso ao coração do Pai. Todos nós aqui que cremos em Jesus Cristo e que fomos batizados em Cristo Jesus, nós somos revestidos de Cristo. E Gálatas diz que nós podemos chamar a Deus de Abba, Pai, Paizinho, e temos a herança com Cristo. Nós temos herança e não tem diferença entre homem e mulher, não tem diferença de raça, não tem diferença de língua, não tem diferença de sexo, não tem diferença. Todos nós que confessamos a Jesus como Senhor, todos nós que nascemos de novo, todos nós que somos revestidos pelo batismo nas águas, que recebemos o Espírito Santo, somos filhos de Deus, temos o Espírito do Filho dentro de nós. E aí nós podemos viver alegrando o coração do Pai e fortalecidos. Venha o que vier, gente, nós não sabemos o que está por vir, sabemos que virão dias difíceis, sim, porque a Bíblia diz isso, mas nós temos a força que vem da alegria do Pai, que olha para nós e nos vê como filhos obedientes. Concluindo, amados, vivamos apaixonados por Ele. Amém. Você já recebeu a paixão no seu coração ou ainda não? Se você não recebeu a paixão pelo Senhor, peça. O amor de Deus que nos leva a nos apaixonar por Ele vem através do Espírito Santo. Aleluia. E está escrito que este amor
é derramado no presente. Então, todos os dias há uma porção que é derramada nos nossos corações de um amor apaixonado pelo Senhor. E aí, apaixonados, mas não apenas com aquela paixão passageira, com aquele amor de todo o coração, que nos leva a buscar agradá-lo e a buscar fazer a vontade dele com prazer. Eu pergunto para vocês, vocês têm prazer? Para mim foi um prazer estar naquele sábado, naquela situação lá, naquela posição. Algumas pessoas perguntaram por que você não desceu do caminhão e seria mais cômodo caminhar na rua. Mas a graça que Deus me deu de estar ali, podendo olhar de cima toda a cidade, interceder por toda a cidade, ninguém pode imaginar a satisfação, a alegria, a realização que foi para mim estar ali naquele lugar. Então, vamos nos alegrar. Vamos alegrar o coração do Pai. Busquem isso, gente. Naquilo que vocês fazem, naquilo que Deus tem. Pergunta, Senhor, como eu posso viver a missão que Tu tens para mim? Como eu posso Te alegrar todos os dias? Qual é a Tua vontade perfeita para a minha vida? Não só aquela que me dá prazer, não só aquela que eu sinto que está tudo bem. Vamos alegrar o coração do Pai. Amém? E aí nós seremos fortalecidos. Entenderam então o versículo? Por que Neemias falou aquela palavra? Porque eles tinham obedecido a Deus e tinham alegrado o coração de Deus, porque restauraram a cidade escolhida por Deus. Jesus vai voltar em Jerusalém e eles restauraram tudo. Então eles alegraram o coração do Pai, e essa alegria era força para restaurar o restante. Nós também estamos no processo de restauração de todas as coisas, ainda não chegou o fim. A igreja ainda precisa. Vimos também, nessa marcha, quantas pessoas não participaram, quantas congregações Brusque hoje tem mais de 100 congregações evangélicas. 100. As tradicionais também foram todas convidadas, né? Todas foram convidadas na cidade. Se todas que estão registradas como congregações cristãs e evangélicas dessa cidade estivessem presentes, realmente seria um mar de pessoas. Somos gratos por todos aqueles que estiveram, somos gratos por todos que estiveram com alegria, por todos que puderam estar, somos gratos. E abençoamos também os que não puderam estar, para que experimentem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para terem forças para enfrentar tudo que está por vir. Amém, amados? Então, eu vou orar primeiro, depois nós temos um louvor. Vou primeiro orar, tá, Charles? Pai querido e amado, em primeiro lugar, Senhor, eu queria, aqui junto com os meus irmãos, pedir perdão a Ti, porque tínhamos um entendimento equivocado da Tua palavra. E muitas vezes, na aplicação desta palavra, por termos um entendimento equivocado, nós nos sentimos frustrados, porque não sentíamos a alegria do Senhor nos dando força. Então, Pai, perdão por isso, perdão por todas as vezes em que nós reclamamos por Ti. Senhor, eu não tenho forças. Cadê a Tua alegria para me alegrar e para me fortalecer? Perdão, Senhor, pelos equívocos. Agora nós temos o entendimento de que tudo está relacionado com o nosso relacionamento pessoal contigo. Aquele relacionamento de, Senhor, eis-me aqui para fazer a Tua vontade. E fazendo a vontade do Pai, nós alegramos o coração do Pai. E Tu, Pai,
nos fortalece para tudo que temos que fazer. Agora nós sabemos, Senhor, disso e nós queremos experimentar essa verdade. Agora, enquanto, Senhor, nós vamos ouvir este louvor fala de sermos refeitos, de sermos quebrados naquilo que não tínhamos ainda entendimento, para que Tu nos refaça, que essa canção toque os nossos corações, que nós possamos refletir sobre o que em nós precisa ser refeito, para que vivamos alegrando o Teu coração todos os dias. Às vezes é algo, uma prática que precisamos deixar de lado, às vezes do falar demais, às vezes de algum costume que temos no viver, algum envolvimento com algo que não agrada a Ti, um portar-se fora dos Teus princípios. Senhor, quebra-nos como um vaso de barro e faz-nos de novo, para que dentro deste vaso feio de barro o tesouro maior esteja bem guardado, que é a Tua vida, a qual vai brilhar quando nós permitirmos que saia de nós aquilo que é a Tua palavra e que é a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Nós largamos tudo, Senhor, nós deixamos o erro de lado, nós deixamos a vaidade de lado, nós deixamos a soberba de lado, nós deixamos a nossa própria vontade de lado, Senhor, porque queremos viver a Tua vontade. Nós queremos fazer aquilo, Senhor, que Tu sonhaste para nós quando Tu nos deste vida, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Neste momento nós precisamos do Teu toque, Senhor, para que nós possamos dizer: me refaz, Senhor, faz tudo novo em mim, Senhor, faz, Senhor, faz um vaso novo, Senhor, um vaso para honra, Senhor, um vaso que abriga o tesouro maior, que é a vida de Cristo, a vida do Teu Filho que foi dada em nosso favor.
Oh Jesus, nós queremos ser como Tu, Senhor. Como foi falado no início, nós queremos ser parecidos com o Pai. E Tu disseste, Jesus, para os Teus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai, porque Ele me enviou. O Pai e eu somos um. Então nós queremos, Senhor, contemplar a Tua face, Jesus. A Tua face de amor, a Tua face de entrega, a Tua face de bondade, a Tua face de sacrifício. Nós queremos contemplar e queremos ser semelhantes a Ti. A Tua palavra nos diz, Senhor, que quando contemplamos a face do Senhor como por espelho, nós somos transformados pelo Espírito Santo na Tua semelhança. E é isso que queremos, porque queremos andar pelas ruas dessa cidade, refletindo o Teu amor, a Tua bondade, a Tua cura, a Tua salvação. Assim nós queremos, Senhor. Por isso nós Te pedimos, nos refaz, Senhor, nos refaz. Em nome de Jesus, Te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo aqui conosco. Te agradecemos porque saímos, Senhor, certos de que temos uma direção, que é buscar a Tua vontade, amar-Te acima de todas as coisas e querer agradar-Te todos os dias, fazendo a Tua vontade. E tendo os céus abertos sobre nós, ouvindo a Tua voz, a Tua direção e seguindo o caminho, certos de que Tu nos fortaleces, seja qual for a jornada. Obrigada por isso, Senhor. Pai, eu peço a Tua bênção sobre cada casa que está aqui representada, Senhor. Sobre cada família que tem um membro aqui hoje. Senhor, eu Te peço pelas pessoas que vão ouvir depois esse culto, Senhor. Eu Te peço, Senhor, por todos aqueles que estão desejosos de uma nova vida contigo, preparando-se para a Tua volta, Jesus. Desde já eu Te agradeço, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que pudemos proclamar nessa cidade neste sábado, Senhor. Obrigada por tudo que deu certo, Senhor. Obrigada porque não houve nenhum problema, Senhor. Não houve nenhum acidente, não houve nenhum imprevisto, Senhor. Tudo aconteceu dentro daquilo que esperávamos, Senhor. E nós Te somos gratos. Abençoa todas as pessoas, Senhor, que se dispuseram a organizar, se dispuseram a contribuir, se dispuseram a participar. As pessoas que foram alcançadas, porque já existem testemunhos de pessoas que foram alcançadas. Obrigada, Senhor. Pessoas que se renderam a Ti a partir de tudo que viram e ouviram. Louvado seja, Senhor. Nós Te agradecemos e dizemos para Ti: eis-nos aqui. Nos refaz, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Amém, amados. Que a graça de Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós durante toda essa semana e que possamos na próxima semana nos encontrar aqui com alegria de estarmos juntos, com alegria de dizer: experimentei fazer a vontade de Deus, alegrei o coração dele e estou fortalecido para mais uma jornada. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus.